Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando aí a série de aulas sobre demografia, né? A parte da geografia que vai estudar as diferentes populações aí, suas características e comportamento. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre tendências relacionadas aí à população, né? Quando a gente vai analisar, olhar para a população mundial, né, existe uma tendência do aumento do número de indivíduos, porém, né, eh, essa tendência do aumento do número de indivíduos, ela vem acompanhada de dois fenômenos, né, que vale a pena a gente destrinchar com mais detalhe, que é o aumento da expectativa de vida e a redução, né, da fecundidade. Então vamos olhar um pouquinho para isso. Aqui eu já falei, né? Aumento populacional, redução da fecundidade e envelhecimento. Né? Então, quando a gente olha a população mundial, ó, de 2015 para 2100, ó, a tendência é de aumento, né? Se continuar aí as taxas de natalidade, o comportamento. Esse aumento populacional, ele vai mudar aí, né, os países mais populosos do planeta, né, a posição dos países aí em quantidade de pessoas, né? Notem a Nigéria aqui subindo, né, bastante, evoluindo bastante. Eu acredito que agora em 2020 a Nigéria já passou o Brasil, né, em número absoluto de pessoas. Aqui um pouquinho, né, para a gente olhar a evolução da população mundial, né? Por muito tempo, notem, né, que o número de indivíduos era bem pequenininho e de repente começa a crescer, 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 crescer e não para, né? Aqui é uma figura que vocês já viram na aula anterior, também mostrando, né, a taxa de aumento populacional e o incremento, né, as pessoas que são incrementadas, adicionadas aí a cada ano, né? Porque quando a gente pensa no chamado crescimento vegetativo, né, que é aquela relação que se faz entre natalidade e mortalidade, nascem mais de pessoas do que morrem pessoas no planeta, tá? Aqui são pirâmides etárias do mundo, né, da população mundial. Então, antigamente, né, 1950 predominava a população jovem. Notem que a pirâmide ela está inchando, né, aumentando indivíduos aí adultos, principalmente. E aqui é a pirâmide para 2100, né, onde vai ter aí um grande número de adultos e de idosos na população mundial. Eu disse para vocês, né, que a expectativa de vida ela está aumentando, né? Isso que também ajuda nesse processo aí de aumento da população, né? E a expectativa de vida ela está aumentando, principalmente, né, por conta aí do processo de urbanização, né? Nos últimos anos, né, o número de pessoas vivendo nas cidades se tornou maior do que o número de pessoas vivendo no campo, né? E isso teve algumas implicações na qualidade de vida, né? Porque viver na cidade significa viver mais perto, por exemplo, de serviços de saúde, de atendimento médico. Viver na cidade significa ter acesso à água tratada, né, esgoto coletado, né, melhores condições de emprego, de renda. Geralmente os empregos urbanos remuneram melhor do que os empregos da cidade, né? Então aqui é um comparativo do que aconteceu com a população urbana no mundo e rural, né? E aqui no Brasil. O Brasil é um dos países mais urbanizados do planeta, né? Aqui, ó, em 2010 eram 84% dos brasileiros. Hoje esse número certamente é maior, né? Além disso, né, no século XX, houve uma série de evoluções aí da medicina, né, descobertas, que contribuíram, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentar o tempo de vida das pessoas, né? Ao longo aí do século XX, século XXI, sistemas públicos de saúde foram organizados em diferentes países, né? Começaram aí a ter campanhas massivas de vacinação, né? Uso de antibióticos, né, para combater aí algumas bactérias que são causadoras de doenças, técnicas e tecnologias para diagnóstico e tratamento de doenças,
né? Se as pessoas estão vivendo na cidade, estão mais perto do atendimento médico, partos acontecem nos hospitais. E tudo isso junto, né, deu para as pessoas, né, mais tempo de vida, né? E esse aumento da expectativa de vida, ele vai gerar, né, uma série de mudanças na população, né? Além disso, né, houve também ao longo do século XX mudanças até na maneira como as pessoas se relacionam, né? As instituições de Estado elas estão mais sólidas, como os serviços policiais, estão mais organizados, né? No plano internacional, a existência da ONU diminui a quantidade de mortes em guerras e conflitos, e tudo isso, né, vai diminuir também a quantidade de pessoas que morrem, seja de mortes por homicídio, né, por assassinato, ou por mortes acidentais, né? Também teve aí, ó, legislação de proteção de acidentes, né, obrigar a usar capacete, obrigar cinto de segurança, produzir carros com airbags, né, tecnologias aí que vão diminuir os impactos e os danos também das mortes acidentais. Eu peguei alguns dados aqui, ó, da ONU, né? É, esse é o UNODC, né, Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, fala, nossa, mas eu assisto Cidade Alerta, né, e a coisa tá feia quando eu vejo Cidade Alerta. Cuidado, né? Ó, aqui um gráfico, né, mostrando vítimas de homicídio intencional no mundo, né, e no Brasil, tá? Então, quando a gente olha pro mundo, ó, diminuiu, tá? No Brasil, aumentou nesse período todo, tá? Mas vamos pensar aí, né, nesse primeiro momento, em população mundial, tá? Aqui depois, né, as taxas mais específicas, se alguém tiver curiosidade, depois também pode entrar lá no escritório da ONU. Mas em nível global, né, a quantidade de homicídios diminuiu. E aí também, né, se no Brasil aumentou, a gente tem que olhar para esses números e entender que algumas coisas que a gente está fazendo não dá certo, né? Por exemplo, polícia que fica matando toda hora, na verdade, contribui para aumentar o estado de violência e não para diminuir, né? É, aqui, uma outra coisa para a gente analisar, né, é a distribuição por gênero, né? Existe uma tendência de envelhecimento da população e geralmente, né, a maioria das pessoas idosas, né, são mulheres. Então existe uma ligeira tendência de aumento aí no número de mulheres, né, no planeta, principalmente idosas. Aqui é por país, né, onde predomina aí homem, onde predomina mulher, né? Aqui parece meio estranho, né? Mas são países que recebem muitos imigrantes para trabalho, né? Por isso acaba sendo aí, né, maior presença de homens. Bem, quando a gente pensa em fecundidade, né? Eu falei que uma outra tendência da população mundial é a redução do número de filhos, né? E aí a urbanização ela tem um papel importante novamente, né? A urbanização ela traz, né, mais acesso à saúde e acesso a contraceptivos, né? Lembra-se que antigamente as pessoas tinham muito filhos, mas morria-se também muito filho de mortalidade infantil, de diarreia, de doenças ali já na primeira infância, né, do 0 aos 5 anos. Hoje, esses casos são bem menores, né? Mas assim, ter acesso à saúde significa, né, que as pessoas, e principalmente as mulheres, estão tendo mais acesso à educação, acesso a planejamento familiar. Junto com isso, né, vivendo nas cidades, as mulheres entram no chamado mercado de trabalho formal para complementar a renda da família, né, pensa mais em carreira, no emprego, né, os casamentos demoram para acontecer e também na cidade, né, não é diferente do campo, né? No campo os pais colocavam os filhos para trabalhar, né? Na cidade, os empregos urbanos precisam de alguma qualificação, os filhos precisam estudar, né? Então, a dependência que os pais têm, aliás, a dependência que os filhos têm dos pais dura mais tempo, né? E quanto mais filho, mais dinheiro ali para ser gasto, né? Até porque quem é mais educado pensa, né, um pouquinho na qualidade de vida, né, que vai dar para esses filhos. De qualquer forma, né, a urbanização ela se relaciona bastante aí, né, com
a redução da fecundidade. Aqui, né, taxas de fecundidade globais, né, de 7 a 8 crianças por família, né, de 0 a 1 crianças. Percebam que países mais desenvolvidos tendem a ter aí um número menor de filhos, né? O Brasil já tem aí um índice de fecundidade semelhante a de países desenvolvidos. E aí eu encontrei algumas palavrinhas, né, que vocês podem se deparar com elas, né? Termos técnicos. Desnatalidade, né? É uma taxa de natalidade que vai tornar aí a próxima geração menor do que a anterior, né? É o chamado, na China eles têm até uma expressão, né? 4-2-1, né? 4 avós, 2 pais, 1 neto, né? Ou um filho, né? Então significa que esse um filho ali, neto, né, no caso, ele vai ter uma responsabilidade muito grande, seja com seus 2 pais ou com seus 4 avós, né? Inverno demográfico é quando a população ali passa por um período de envelhecimento populacional, e existe, né, o chamado paradoxo demográfico econômico, que é a relação em que populações, né, com melhor nível de renda ou de educação, né, vão ter menos filhos, né? Teoricamente, assim, bilionários podiam ter centenas de filhos, né? Porque o problema ali não é dinheiro, né? Mas se a gente notar, esses bilionários têm 1 ou 2 filhos, né? Por quê? Né? Aquela coisa de que eu quero criar bem, eu quero participar da educação, uma educação muito mais consciente e presente na vida dos filhos, diferente, né, do que acontecia, sei lá, 50, 60 anos atrás. Aqui, ó, número de filhos por mulher no Brasil, né? Como estava ali em 1950 e como está em 2020, né? Está um pouquinho menos que 2 filhos por família, né? Aqui, ó, 1,8, né, filhos por mulher no Brasil. É a fecundidade brasileira. E aqui eu peguei algumas questões, né, de vestibular do Enem para a gente discutir. Essa primeira, né, ela relaciona aqui, ó, taxas de crescimento da população brasileira nessas regiões, né? E ele pergunta: cite uma região brasileira que teve crescimento populacional, região norte, né? E o que explica isso? Imigração de pessoas para lá, além da alta natalidade, né? A região que mais tem a taxa de natalidade acaba sendo maior. Elevado crescimento que algumas áreas apresento no mapa significa reversão da tendência histórica de concentração populacional do país? Não, né? Ainda é pequena essa migração, essa mudança, né? A população aqui é bem pequena em relação à população em outras regiões brasileiras. E aqui a questão do Enem, né? Mostra aqui, ó, diferentes países, taxa de fecundidade nesses diferentes países, né? Consequência socioeconômica para países que vivenciaram esse fenômeno é a diminuição do quê? Né? Diminuição de oferta de mão de obra, né? Está diminuindo a fecundidade, as pessoas estão ficando mais velhas, daqui a pouco, né, não vai ter trabalhadores, né? Vai ter muitos idosos, mas poucos trabalhadores. Letra A, oferta de mão de obra.